O rio Manchinho começou a pegar água, que a nossa região já começou a chuva. Louvado seja o Senhor. O povo de Deus, quando foram levados para o cativeiro, é porque eles estavam pecando muito contra Deus. É que Deus não aceita no meio do seu povo é o pecado. Deus ama o pecador. Mas o pecado, Deus aborrece. Quando eles estavam no cativeiro, eles sofreram várias perseguições. O rei de Babilônia fez uma estátua e levantou. Para todo o povo que estava no cativeiro, era para curvar perante a estátua que ele tinha levantado. E só 3 jovens, descendentes dos judeus, não se atreveram a dobrar o joelho perante a estátua. Quando foi tocado os instrumentos de música, todo o povo se curvou perante a estátua, se ajoelhou, mas os 3 jovens não. O rei se infuriou contra aquele jovem e disseram, e ele falou: toca mais uma vez os instrumentos, se eles não curvar, eles vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E foi tocado os instrumentos de música novamente, e os 3 jovens não se curvou. E o rei mandou lançar os 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. E os 3 soldados que levaram os jovens, que lançaram dentro da cova, quando o fogo voltou, o fogo entrou, o vapor do fogo entrou pelos 3 jovens ser lançados dentro, e quando o fogo voltou, matou os 3 soldados que lançaram os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, de tão quente que estava a fornalha. E o rei sentou na frente da boca da fornalha para ver os 3 jovens morrendo no fogo. Ele sentou de longe, para não sentir que entrou no fogo. Mas ele viu 4 homens passando dentro da fornalha. Ele disse: eu lancei 3. Eu mandei lançar 3 jovens, tem 4. Aí ele mandou os jovens saíram sem nem o fogo estar chuviscado a pele deles. É porque Deus tem poder sobre o fogo, porque o fogo foi Deus que fez. Deus deu poder para o fogo destruir, mas só que Deus tem poder de tirar a força do fogo. Que nosso Deus ele é muito poderoso, ele tem poder sobre o fogo, sobre a água, sobre os rios, sobre os mares, sobre os peixes, sobre os animais, sobre os homens. Sobre toda a humanidade Deus tem poder, a pessoa só vai àquele limite que Deus quer. Que nosso Deus ele fez tudo e tudo é dele. É por isso que ele tem poder sobre todas as coisas, porque tudo foi ele que fez. E o povo de Deus continuava sofrendo perseguição lá no cativeiro. O rei de Babilônia colocou um homem por nome Naamã. Ele era o segundo no reino. O rei era o primeiro e ele era o segundo. E os jovens que servia ele lá no reino curvava perante ele. E tinha um jovem por nome Mardoqueu, que era judeu. Ele não curvava, ele não inclinava para o Naamã. E ele começou a odiar os judeus. Ele odiou tanto os judeus que ele formou um decreto no reino para que todos os judeus fossem mortos. Ele fez uma forca e levantou a forca para todos os judeus ser curvado, ou para todos os judeus ser enforcados naquela forca. E a Esther era judia. O rei de Babilônia fez lá um banquete, a esposa do rei de Babilônia não compareceu, que ele convidou, e ele escansinou ela. E ele mandou seu servo reunir todas as jovens moças do reino, que estavam no seu domínio. Ele escolheu uma para ser esposa dele, e ele escolheu Esther, que Esther era judia, e ele casou com Esther. E quando a Esther soube do que estava para acontecer com os judeus, o rei estava em reunião e ela entrou. O ato que a Esther praticou significa assim, furar a barreira. Que muitas vezes você está passando por um apuro tão terrível que você tem que furar uma barreira, quebrar uma parede, derrubar uma parede. Foi o caso de Esther. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele morreu, o véu se rasgou. Simboliza ali, derrubou a parede. O impedimento que tinha dos gentios alcançar o reino dos céus foi derrubado. Que só tinha os judeus. Com a morte de Jesus, o reino do céu foi aberto para os gentios. Todo aquele que crê em Jesus e seguir ele, alcança o reino dos céus. Porque naquela hora que ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, significa derrubou a parede da separação, que fazia a separação de gentio para judeu. Hoje nós somos uma só pessoa hoje para Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós aceitamos ele como Salvador. E o caso de Esther. A Esther, ela furou a parede. Era proibido entrar uma pessoa naquela reunião e ela furou a parede, derrubou a parede, entrou.
para esclarecer o rei que estava para acontecer com os judeus. E o rei condenou Naamã, e a forca que ele levantou para enforcar os judeus, ele mesmo foi enforcado nela. É como diz o ditado, o feitiço virou por cima do feiticeiro. Foi o caso de Naamã. Louvado seja o Senhor. Outro também sofreu perseguição no reino, Daniel. Daniel, ele era um presidente do rei de Babilônia, que estava no rei de Babilônia, e tinha 2 presidentes, e com ele era 3. E os 2 presidentes procuraram ocasião para acusar ele contra o reino, que sempre por Deus sofre perseguição. E os 2 presidentes falaram para o rei, disseram: o rei, tu faça um decreto para que o homem, que todo, olha, rei, os prefeitos, governadores, secretários aceitaram, que tu assine um intédito para que todo o povo que está no reino, para não fazer petição a outro Deus, só a ti. Se fazer a outro Deus, para 30 dias se lançar na Cova dos Leões. E o rei assinou. Daniel, quando soube que o rei tinha assinado, o Daniel passou a orar 3 vezes por dia. E os presidentes deixaram o Daniel orando ao Deus do céu. E os presidentes chegaram onde o rei e disseram: rei, tu não assinou o intédito para que o homem que faz uma petição a Deus, homem qualquer, por 30 dias não será lançado na Cova dos Leões. O rei disse: essa palavra é verdade, segundo a lei do medo, a lei dos persas. Pois eles disseram: olha, o Daniel, o exilado de Judá, não tem feito contra de ti. Achamos ele orando a Deus do céu. E o rei entristeceu, porque o rei não era contra o Daniel. E o rei permitiu que o Daniel fosse até o pôr do sol. O sol se pôs, chegou os presidentes e disseram ao rei que não mude segundo a lei do medo e dos pés. Os presidentes queriam que o Daniel fosse lançado na Cova dos Leões. E o rei deu ordem para que o Daniel lançado na Cova dos Leões. E lançaram o Daniel lá. E o rei disse: Daniel, Deus que tu serve, te livra do poder do leão. Porque o rei não era contra Daniel. Só que Deus mandou o seu anjo e o anjo fechou a boca dos leões. E de manhã o rei foi na cova e chamou Daniel. O Deus que tu serve continuamente tira o fogo do poder dos leões. E disse Daniel: rei, vive e vive para sempre. Porque Deus não achou nenhum erro em mim, que eu cometi nem contra ele, nem contra ti, nem contra o reino. E a Bíblia relata que o rei se alegrou. E o rei deu ordem para que tirasse Daniel. E o rei também deu ordem. As pessoas que acusaram Daniel fossem lançadas na Cova dos Leões com toda a sua família. E eles foram lançados, foram destruídos pelo leão. É porque nosso Deus, ele protege o seu povo. Deus não quer que nenhum servo dele persiga ninguém. Mas se uma pessoa perseguir o servo de Deus, Deus tomará providência. Porque Deus é rei, não será terra, e ele ama o seu povo. Deus abençoe, amém.